Salve galera, professor Luiz aqui com vocês, professor de Física, e na videoaula de hoje a gente vai falar mais um pouquinho aí sobre indução magnética. Vem comigo na tela. Então na aula de hoje a gente começa falando aí sobre força eletromotriz induzida. Vocês lembram quando a gente falou lá na nossa aula de geradores que força eletromotriz é a tensão total produzida, né? Então, força eletromotriz é um tipo de diferença de potencial, de tensão elétrica. Então, a força eletromotriz induzida é uma tensão elétrica produzida por campo magnético. Então, eu posso chamar isso daqui de força eletromotriz ou de FEM induzida, tá? É a mesma coisa, que é a abreviação, tá? Quando que ocorre força eletromotriz induzida? Quando eu tenho aqui um condutor, né? Vamos lá. Ocorre quando existe um movimento relativo entre um condutor e um campo magnético. Ou seja, se eu tiver o campo magnético ali e mover o condutor, ocorre força eletromotriz. Se eu tiver o condutor parado e mover o campo, também ocorre força eletromotriz. Por isso que eu estou falando que o movimento é relativo, tá? Então aqui L é o comprimento do meu condutor e V é a velocidade com que ele se movimenta. Então, bora lá. Como que eu calculo essa força eletromotriz? Então, o meu Ezinho, né, que é a tensão de força eletromotriz, é o campo vezes o comprimento do fio vezes a velocidade, BLV. Então, campo magnético, comprimento do fio, velocidade. Lembrando que o Ezinho é a força eletromotriz induzida. Tranquilo? Ficou claro? Então vamos entender um pouco melhor de onde que essa força aí ela sai, galera. Acompanhe comigo aqui, ó. Então quando eu tenho lá o movimento de um condutor dentro de um campo magnético, né, igual tinha lá na outra figura, o que vai acontecer, galera? Esse movimento aqui vai causar uma separação das cargas elétricas do condutor. De um lado aqui eu vou ter cargas positivas, do outro lado eu vou ter cargas negativas, certo? Então, se eu quisesse saber, lembrando que o xizinho aí é o sentido do campo magnético, né, entrando no plano. Se eu quisesse saber aqui, galera, então, qual que é o sentido da força magnética? Basta a gente aplicar aí a regra da mão direita. Então, lembrando, polegar indica o sentido da velocidade, então polegar velocidade, indicador indica o sentido do campo e o dedo maior de todos indica o sentido da força. Se você aplicar aí a regra da mão direita, você vai perceber, né, que o campo magnético vai estar, a força magnética vai estar para cima. O detalhe interessante a se notar é que quando existe essa separação, né? Quando ocorre essa separação de cargas, vai surgir para a gente um campo elétrico aqui dentro do condutor. Lembra que o campo elétrico sai do positivo e entra no negativo? Então o campo elétrico aqui está para baixo, né? Ou seja, consequentemente a força elétrica está para baixo também. Então veja bem, força magnética, força elétrica. Na situação em que essas forças se igualam, eu vou conseguir calcular a minha força eletromotriz. Então vamos lá, ó. O que é a força magnética? Carga, velocidade, campo e seno. Seno eu não vou colocar aqui porque vocês estão vendo que o campo é perpendicular à velocidade. Seno de 90 graus é igual a 1. Certo? O que é a força elétrica? Em função do campo. A gente viu a lei de Coulomb, mas a gente viu também em função do campo elétrico, né? Lembra que campo elétrico é força dividido por carga? Então, eu posso dizer que força elétrica é campo vezes carga. Certo? Então, carga divide com carga. Eu posso fazer o seguinte, ó. A gente estudou lá nas nossas aulas lá de superfícies equipotenciais, de campo elétrico. Uma maneira de expressar o campo elétrico é em função da diferença de potencial. Campo é diferença de potencial dividido por distância entre os potenciais. Veja bem,
Se eu estou considerando aqui um condutor e eu disser que esse condutor tem um comprimento L, qual que vai ser a minha distância? L. Então, se eu considerar que esse condutor está produzindo toda a diferença de potencial, eu tenho a minha força eletromotriz. Então, veja bem, ó. V vezes B. Então, no lugar de Ezinho, eu vou substituir aqui por E sobre L. Lembrando que esse Ezinho aqui é a força eletromotriz. Então, a minha força eletromotriz é VBL, né? Como a gente tinha visto anteriormente. Galera, não é necessário que vocês saibam essa demonstração, tá? Apenas para mostrar para vocês de onde saiu essa equação. Viu? Lei de Faraday-Newman. Outra maneira de se chegar ao valor da força eletromotriz, né, é através da variação de fluxo magnético. O que faz sentido, né? Porque quando eu mudo o fluxo magnético, eu não produzo corrente. Se tem corrente, tem tensão. E se tem tensão, tem força eletromotriz. Então, a lei de Faraday-Newman vai dizer para a gente que a variação do fluxo dividido pelo tempo é igual à força eletromotriz. Esse sinal de negativo aqui, ele é para indicar que a corrente possui um sentido oposto ao fluxo magnético. Beleza? Ficou clara a ideia? Então, variação de fluxo sobre tempo é igual à força eletromotriz. Vamos lá. Corrente elétricas de Foucault. Se eu tenho um condutor aqui maciço, ou seja, com um pedaço de volume ou de área, cada pedacinho desse de área vai produzir para mim uma corrente elétrica induzida. Eu chamo essas correntes elétricas de corrente de Foucault. Por isso que se eu tiver um condutor aqui muito grande, eu vou ter perda de corrente através dessas correntes de Foucault, tá? Beleza? Então, em muitos casos, essa corrente aqui, digamos que é uma corrente que surge como forma de perda de energia. Beleza, galerinha? Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado por assistir. Um grande abraço para vocês. Valeu e fui!